Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo da Palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Eu vou apresentar exclusivamente para você a seguinte mensagem: a noiva que Cristo Jesus pediu a Deus. Pense nisso. Em 2022, o ano da esperança, você vai amar a Igreja de Cristo Jesus. E quanto mais você for se aproximando da Palavra de Deus, a Bíblia, mais você se dá conta de que pode amar a Igreja de Cristo Jesus. Todos sabem que você pode conseguir se você quiser. Cristo Jesus nos confiou essa incrível missão. Eu fico imaginando, quanto mais longe da sua experiência interna com a Palavra de Deus, a Bíblia, mais você se aproxima dos resultados. Pense comigo. Se fosse feita uma pequena filmagem da sua vida daqui a alguns dias, o que você gostaria de ver nessa filmagem? E o que você gostaria de ver acontecendo ao ouvir essa mensagem, a noiva que Cristo Jesus pediu a Deus? Cristo Jesus, o Filho de Deus, está olhando para você agora. A mensagem de hoje vai ficar marcada na história de sua vida. Hoje você vai deixar para trás todas as velharias e padrões que sufocavam a sua mente e suas emoções e ainda a sua vida espiritual, para finalmente fazer sentido a nova pessoa ou a nova criatura que você é em Cristo Jesus. Você tem interesse relacionado à saúde mental, emocional e espiritual? Pense nisso. Eu sei, 2022, ano da esperança, Cristo Jesus é a única esperança. Pense nesse sentido. Hoje você vai descobrir o jeito de resgatar a sua melhor vida na Palavra de Deus, a Bíblia. Seja bem-vindo
a esse conteúdo e significado de infinitas possibilidades. Eu vou levar a palavra de Deus até você. E ainda mais, eu quero passar algumas dicas para que você possa aproveitar completamente essa mensagem e aplicar à sua vida. Você pode ser transformado nesta mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Você percebe? Agora, você vai ouvir a palavra de Deus e se sentir feliz. A Bíblia, a palavra revelada, inspirada e atualizada de Deus, diz em Efésios 5, 25 a 27, Cristo Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Bíblia diz, eu acredito, essa afirmação paulina está afinada e você vai dizer: eu amo a igreja de Cristo Jesus. Mas o que é igreja? É muito simples. Igreja é uma comunidade formada por aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e se tornaram discípulos de Cristo Jesus e devem viver em missão no mundo. Igreja é uma comunidade formada de discípulos que obedecem à palavra de Deus, a Bíblia. Discípulos que adoram a Deus. Discípulos que amam uns aos outros. Igreja é uma comunidade de discípulos que vivem em edificação do corpo de Cristo. Discípulos que anunciam a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus. E eu me pergunto, ser igreja é simples. Você que complica demais. Você é que está preocupado com os acessórios e não com a essência do que é ser igreja de Cristo Jesus. Pense nisso. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. A noiva que Cristo Jesus pediu a Deus. Você sabe o que diferencia a igreja? Ela é fundada pelo próprio Deus. Esse é o motivo que você vai amar a igreja de Cristo Jesus. Ela, a igreja de Cristo Jesus, é criação de Deus. Ela, a igreja de Cristo Jesus, é indestrutível. Ela, a igreja de Cristo Jesus, é irresistível. Ela, a igreja de Cristo Jesus, é digna de toda admiração, respeito e amor.
A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 19, através do apóstolo São Paulo: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A Bíblia diz, e eu acredito. Pense comigo. Você precisa entender de quem é a igreja. Um dia, o Filho de Deus, Cristo Jesus, disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu quero aqui agora destacar essa expressão e esse pronome possessivo que passa quase despercebido neste texto: minha igreja. Cristo Jesus disse: vou edificar a minha igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus, Cristo Jesus, escolheu você para cuidar da sua igreja ou de um grupo específico dentro dela. Ele, o Filho de Deus, Cristo Jesus e Messias, quer que você ame a igreja dele com seu amor. Eu fico pensando, como líder cristão, você é o responsável por cuidar muito bem da igreja de Cristo, a sua noiva. Ele, Cristo Jesus, quer encher você com seu amor ardente por ela, a sua noiva, a sua igreja. Eu fico imaginando, se você quer a ajuda de Cristo Jesus e ainda mais da sua palavra revelada, inspirada e atualizada, a Bíblia, esse é o momento. Você sabe, a noiva que Cristo Jesus pediu a Deus. E eu fico pensando, aqui e agora, agradeça a Deus pela igreja de Cristo Jesus. Ela, a igreja de Cristo Jesus, é o grande tesouro de Deus, sua noiva, preciosa, bem amada. Ela, a igreja de Cristo Jesus, é sua alegria constante. Ele, o Filho de Deus, Cristo Jesus, aguarda para que se complete o tempo da sua noiva, para que ele possa vir recebê-la para si mesmo. Você já parou para pensar nisso? Assim como Cristo Jesus agradece a Deus pela igreja, nós também devemos fazê-lo. Gratidão é mudança de olhar. Quando muda o olhar, muda os resultados. Você sabe. Um dia, o apóstolo São Paulo disse às igrejas de Corinto, Éfeso, Filipos, Colossos e de Tessalônica:
sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. 1 Coríntios 1:4. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios 1:15-16. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Filipenses 1:3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Colossenses 1:3. Damos sempre graças a Deus por vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses 1:2 e 3. Um detalhe importante. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando, você está agradecendo constantemente a Deus pela sua igreja. Agradecer repetidamente a Deus aumenta o seu amor. Só o amor de Cristo Jesus pode sustentar você e capacitá-lo a ser o líder do seu povo que Deus quer que seja. Eu me pergunto, você terá de clamar repetidamente ao Espírito Santo de Deus para derramar o seu amor em sua vida e ministério, como rios de plenitude através da sua alma para você amar a noiva de Cristo, a igreja. Você vai entender a noiva que Cristo Jesus pediu a Deus. Você vai amar a igreja de Cristo Jesus. Faça da igreja de Cristo Jesus a sua alegria especial. Você concorda? Quando você ama intensamente as pessoas, elas se tornam sua fonte constante de alegria, especialmente à medida que respondem ao seu amor. Da mesma forma que um pai se alegra observando o filho brincar, crescer, dizer coisas que edifica e desenvolver-se constantemente. Assim também, o seu coração vai ficar cheio de amor pela noiva de Cristo, a igreja, e ainda mais, você vai rejubilar-se ao ver o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Fez sentido para você? Um dia o profeta Sofonias disse: o Senhor teu Deus se deleitará em ti com alegria, regozijar-te-á em ti com júbilo. A Bíblia diz, e eu acredito. O apóstolo São Paulo chama os filipenses de sua alegria e coroa. Filipenses 4:1.
aos Tessalonicenses, ele escreve: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. 1 Tessalonicenses 3, 8 e 9. O apóstolo Paulo não só se rejubilava constantemente por causa da Igreja de Cristo Jesus, mas ela era seu orgulho e sua glória. Ele, o apóstolo Paulo, se deleitava com profunda satisfação espiritual pela Igreja de Cristo Jesus. Ele, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em 1 Coríntios 15, 31: pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. 2 Coríntios 7, 4. A Bíblia, a palavra revelada, inspirada de Deus, diz, e eu acredito, a noiva que Cristo Jesus pediu a Deus. Em 2022, você vai amar a igreja. Mantenha a Igreja de Cristo Jesus em seu coração. Pense comigo. A Igreja de Cristo em Filipos estava no coração do apóstolo Paulo. Um dia ele disse: porque vos trago no coração. Filipenses 1:7. E ainda em 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Pense nisso, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu fico pensando, as pessoas a quem você ministra devem estar sempre em seu coração. E estas pessoas a quem você ministra é a noiva, a igreja do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Você sabe, a noiva que Cristo Jesus pediu a Deus. Em 2022, você vai amar a igreja. Abra o seu coração em amor pela Igreja de Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios: falamos abertamente a vocês e abrimos todo o nosso coração. 2 Coríntios 6:11. Pense comigo. Ele, o apóstolo Paulo, se referiu à profundidade do seu amor pela igreja de Corinto, que o levava a chorar quando observava seus problemas e necessidades.
o apóstolo Paulo mostrou ser um verdadeiro obreiro de Deus por meio do seu amor. Ele, o apóstolo Paulo, disse à igreja em Tessalônica que o seu amor por eles crescia e transbordava. 1 Tessalonicenses 3,12. Você ainda está ouvindo a palavra de Deus e se sentindo bem? Pense comigo. Quanto mais tempo você fica com a Igreja de Cristo Jesus, a sua noiva, tanto mais o Espírito Santo quer que você a ame. E tanto mais a maré do seu amor deve fluir em direção a ela, a Igreja do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Um dia, o apóstolo Paulo, na presença gloriosa de Deus em Cristo Jesus, invocou Deus como testemunha de que ele amava profunda e verdadeiramente o seu povo, a sua igreja. Ele disse em 2 Coríntios 11:11, por que não vos amo? Deus o sabe. A Bíblia diz, eu acredito, na igreja em Colossos, embora estivesse ausente deles do corpo, em amor e oração, estava com eles em espírito, observando-os e alegrando neles. Colossenses 2:5. A Bíblia diz, e eu acredito, em 2022 você vai amar a Igreja de Cristo Jesus. Tenha constante desejo santo pela Igreja de Cristo Jesus, aqui e agora. Um dia o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Filipenses 1:8. A Bíblia diz, e eu acredito, você ainda está ouvindo a palavra de Deus e ficando com entusiasmo. O anseio do apóstolo Paulo era tão grande por Cristo Jesus, pois Cristo Jesus compartilhava com ele um profundo afeto pela igreja. Você vai entender. Você pode aqui e agora testemunhar que Deus lhe deu um amor especial por aqueles a quem você ministra, a igreja. Pense comigo. Um dia o apóstolo Paulo disse outra vez à igreja em Filipos, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Eu me pergunto, alguma vez em sua vida você expressou com profunda gratidão essas mesmas palavras à igreja na qual você serve a Deus, a noiva que Cristo Jesus pediu a Deus? Em 2022, você vai amar a Igreja de Cristo Jesus. Ame mediante constante intercessão. Pense comigo. Embora suas orações não fiquem evidentes para eles,
O amor investido em oração pela Igreja de Cristo Jesus se torna aparente de muitas formas. O líder que investe muita oração pela Igreja de Cristo Jesus não precisa anunciar isso. Eles vão sentir seu interesse e se sentirão ligados a você. A oração é com certeza uma das maneiras mais poderosas de amar a igreja. Você já parou para pensar nisso? Cristo Jesus, o Filho de Deus, vive para interceder pela igreja e pelo mundo. É Ele, Cristo Jesus, quem dirige o Espírito Santo para colocar no seu coração e mente o líder piedoso de oração que você pode e deve ser pela igreja. Pense comigo, todo cuidado pelos membros da igreja, vai direto do coração de Deus para o seu. É um depósito de Deus exclusivamente, especificamente para você. Você agora vai dedicar um tempo cada semana pela intercessão da Igreja de Cristo Jesus. Nada é mais importante. Você já parou para pensar nisso? A noiva que Cristo Jesus pediu a Deus. Em 2022, você vai amar a Igreja de Cristo. Tenha um amor paternal pela Igreja. Pense comigo. Fazer surgir uma igreja é às vezes tão custoso e penoso quanto dar à luz um filho. O apóstolo São Paulo usou a mesma expressão para dores de parto. Mesmo depois da igreja ter sido implantada, organizada, ocorrerão crises durante as quais o líder passará novamente pelo trabalho e sofrimento do parto espiritual. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4,19. Um detalhe importante: a palavra de Deus, revelada, inspirada e atualizada, diz, e eu acredito, o apóstolo Paulo teve de passar por esse sofrimento mais de uma vez pelas mesmas igrejas. A noiva que Cristo Jesus pediu a Deus. Em 2022, você vai amar a Igreja de Cristo Jesus. Ame suficientemente a Igreja de Cristo Jesus para entregar-se por ela. Está disposto a sofrer. Você ainda está ouvindo a palavra de Deus e vai se sentir feliz. Você foi chamado para dedicar-se à Igreja de Cristo Jesus. Cristo Jesus estava disposto
a entregar-se até a morte pela igreja, e de fato o entregou. Você talvez não tenha sido chamado para chegar a esse sacrifício extremo, mas o apóstolo São Paulo, discípulo de Cristo Jesus, dispôs a sofrer o que fosse necessário até a morte. Ouça aqui agora o seu testemunho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo Jesus na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. 2 Coríntios 12:15. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. 1 Tessalonicenses 2:8. A Bíblia diz, eu acredito. Pense comigo. Você continua ouvindo a palavra de Deus. Ainda um tempo, há ainda um preço a ser pago pela Igreja de Cristo Jesus. Este compromisso de tempo, amor, esforço e sangue vital fará de você um servo, um discípulo. O apóstolo São Paulo chamou a si mesmo de servo de Cristo Jesus, Romanos 1:1, e ministro do Evangelho, Colossenses 1:23. Pense comigo. Viu que você viu? Agora não diga que você não viu. Gostou do conteúdo? Que tal compartilhar a sua família e amigos? Você vai amar a Igreja de Cristo Jesus, agora e sempre. A Igreja de Cristo Jesus é indestrutível, é irresistível. A Igreja de Cristo Jesus é digna de toda admiração, respeito e amor. Você vai amar a Igreja de Cristo, eu sei, e ainda mais. Que tal aqui agora? Você entregar a sua vida, entregar a sua alma para Cristo Jesus, salvar você e te chamar de meu filho, de minha igreja. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado